Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, eu sou o pastor Carlos Coelho e quero aqui meditar com os irmãos um texto da palavra do Senhor que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 34 em diante, que nos fala que cada um deve levar a sua própria cruz. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Graças a Deus, irmãos, que texto maravilhoso que Jesus deixou aqui para as nossas vidas. Irmãos, por esse texto que nós lemos aqui, dar-nos a entender que realmente a salvação é pela graça, não é? A palavra de Deus diz assim, ó, que pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação, ela é um dom de Deus para a vida do homem e da mulher. Mas quando diz assim, ó, que a salvação é pela graça, o que nós podemos entender nesse texto? Que a salvação é pela graça. Nós vemos lá em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, que nos diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, primeiro, é pela graça, não é, irmãos? A graça, todos nós sabemos que é o amor de Deus para conosco, né? O amor que nós não merecemos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos concedeu essa graça, esse favor imerecido. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, segundo, além da graça, a salvação também é pela fé. Não basta apenas Deus conceder a graça salvadora se o homem não tiver fé. Essa fé que a Bíblia diz aqui em Efésios 2:8 ao 9, não está se referindo especificamente ou exclusivamente àquela fé que o homem fala assim: ah, mas eu tenho fé em Deus, não é? Fé em Deus. Muita gente tem fé em Deus, mas só ter fé em Deus não é o suficiente para ser salvo. Então, a salvação é pela graça por meio da fé. Então, essa fé que a Bíblia está se referindo aqui em Efésios 2:8 é a fé salvadora, é a fé salvífica, é a fé que salva, é a fé que faz com que o homem abrace esta fé. Esta fé ela se refere à fé na salvação, a fé que leva o homem a abandonar o pecado, a renunciar ao mundo e servir exclusivamente a Deus, amém? Então, o meio é a fé, ou seja, a fé, ela é que une a graça salvadora
e o dom de Deus, não é? Então, a fé está no meio. Então, primeiro é a graça, depois, por meio, no meio, está a fé, e o dom de Deus é que concretiza essa salvação na nossa vida através da graça e da fé salvadora. E a palavra de Deus diz que a salvação, ela é um dom de Deus, não é? Então, foi Deus que nos concedeu o dom de sermos salvos, porque se Deus não houvesse concedido esta oportunidade de sermos salvos, todos nós estaríamos condenados à ruína eterna. Nós vemos lá quando o casal no Jardim do Éden pecou, Deus imolou um cordeiro e fez vestes para eles. Então, espiritualmente falando, esta veste se refere às vestes da salvação, e esse cordeiro aponta para o sacrifício de Cristo por nós na cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E João Batista diz que é este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui nesse texto nos diz assim, ó, que a vida neste mundo acaba, mas a alma é eterna. Então, tudo neste mundo passa, mas a nossa alma ela é eterna. E, portanto, nós temos que pedir a Deus para nos garantir um lugar na eternidade. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, então não se preocupe. Na glória eterna tem salvação garantida para todos, amém? Tem muita morada suficiente para todos. Basta só o homem e a mulher querer ser salvo. E lá ninguém vai obrigado, só vai realmente se querer por livre e espontânea vontade. Então a palavra de Deus diz que a vida neste mundo acaba, mas a alma é eterna. Jesus diz: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Então que adianta ganhar fama, riqueza, não é? Muito dinheiro, muita prata, muito ouro, abrir muitas empresas e depois perder a sua alma. Para nada adianta, não é, irmãos? Então é somente através de Jesus é que nós somos salvos e alcançaremos a vida eterna. Então Jesus disse mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o único meio do homem se salvar é através de Jesus Cristo. Não adianta clamar a outros deuses, buscar outros tipos de intermediações para que Deus possa nos salvar, porque não será atendido. A palavra de Deus diz que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o homem, amém? Então, a salvação não se alcança pelas obras. Obras, então, que obras é essa? Às vezes, as pessoas não querem abandonar o pecado, abandonar o mundo, não querem renunciar às coisas da terra e quer ser salvo através de outras formas. Então, isso é impossível. A palavra de Deus diz que a única forma do homem se salvar é através de Jesus Cristo. Então, a salvação não se alcança pelas obras, dar esmolas. É lógico que isso é importante, mas o homem não vai ser salvo simplesmente porque faz boas obras, porque dá esmola, faz caridade. Tem pessoas que ficam praticando essas obras na intenção de ser salvo. Então, a palavra de Deus diz: se não se arrependerdes antes, todos perecereis. Então, a única forma do homem ser salvo realmente é se arrepender dos seus pecados e procurar servir a Deus. Amém? E também não seremos salvos simplesmente porque merecemos, por achar que somos bons. A salvação é pela graça, é através de Jesus. O jovem rico achava que ele já estava salvo, mas Jesus falou assim para ele: vai, vende tudo o que tendes e terás um tesouro na vida eterna. Ele se entristeceu porque possuía muitas riquezas e não queria desfazer das suas riquezas para dividir com os pobres. É lógico que ele não ia ser salvo simplesmente por dividir as suas riquezas com os pobres, mas Jesus procurou mostrar a ele que ele ainda não estava
na posição que Deus queria para ser salvo, porque o seu coração estava voltado para as riquezas da terra. Então, assim, Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Não ajunteis tesouros na terra, porque a traça tudo corrói, e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde o ladrão lá não entra para roubar nada que Deus vier a nos conceder. Mas aí vem a pergunta: o que é graça, irmãos? A graça é um favor de Deus para conosco, é um presente que nós recebemos da parte de Deus sem merecermos. Todos nós estávamos condenados ao inferno, à condenação eterna, mas Deus, pela sua infinita graça, favor imerecido, nos concedeu esse presente, mesmo sem nós merecermos, porque nós não somos merecedores de nada. A graça também não depende do esforço humano, assim no sentido de praticar obras, praticar penitências, cumprir votos na intenção de serem salvos. Tem muitos esforços na nossa vida que o homem faz, alguns esforços na tentativa de ser salvo longe da dependência de Cristo. Isso é impossível. É lógico que nós devemos nos esforçar para ser salvos, mas nos esforçarmos com Cristo, porque sem Jesus todo esforço é em vão, não é verdade? Então Jesus, ele tudo fez para nós quando morreu na cruz, para perdoar os nossos pecados. Então você não tem que pagar mais nenhum preço. O preço da salvação, Cristo já pagou por nós. Então, toda a graça de Deus está revelada na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. A Bíblia nos conta como a graça de Deus alcançou um homem chamado Zaqueu, que está em Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10. Todos nós sabemos que Zaqueu, irmãos, era chefe dos publicanos. Zaqueu extorquia o povo, Zaqueu cobrava impostos além do que devia. Então, ele era um homem desonesto e ele era muito criticado por essas más obras. Então, todos achavam e diziam que Zaqueu não era merecedor da salvação. Zaqueu não merecia receber em sua casa um homem igual a Jesus. Mas Jesus procurou mostrar para todos que a salvação é para todos. E é justamente independente da condição que o homem está, do que ele é, do que ele já praticou, do que ele fez. Mas se no seu coração encontrar espaço de salvação, espaço para arrependimento, e ele realmente se arrepender dos seus pecados, ele poderá ser salvo. Porque quando Deus perdoa o pecado, é independente de qual foi o pecado que o homem cometeu, qual foi a característica deste pecado. Então, o perdão de Deus abrange a todos os homens, independente do pecado que ele vier a cometer. Então, nós vemos nesta passagem que os judeus não gostavam dos publicanos, e Zaqueu, por ser publicano, ele era muito odiado por todos da sua pátria, porque todos da pátria tinham Zaqueu como um traidor, que geralmente o publicano era um judeu que servia o Império Romano para cobrar imposto dos seus conterrâneos, dos seus patriotas. Então, Zaqueu, além de ser chamado desonesto, ladrão, ele também era considerado traidor da pátria, a pátria judaica. Então nós vemos aí que o povo não gostava de Zaqueu. E a maioria deles, dos publicanos, eles ficavam muito ricos cobrando impostos. Por quê? Porque eles cobravam impostos além do que era devido. Então, uma parte dos impostos que eles cobravam, eles destinavam ao Império Romano, irmãos, e a outra parte dos impérios era destinado para eles. Eles pegavam a outra parte do imposto para eles. E muitas das vezes o imposto que eles cobravam, que era para eles, era maior do que o valor do que eles, às vezes, destinavam para o Império Romano. Então era muito pesado pagar imposto naquela época. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor, que a palavra de Deus diz assim: e eles viam Zaqueu como um homem pecador, que fazia aquilo que não agradava a Deus. Então, meus amados irmãos,
o que eles faziam não agradava a Deus. Então todo o povo via Zaqueu como um homem imperfeito, não merecedor para receber a salvação em sua casa. Então, se nem as pessoas gostavam de Zaqueu, como Jesus ia gostar dele? Como que Jesus ia gostar de Zaqueu se o povo não gostava de Zaqueu? Mas não importa se o homem não gosta de nós, não importa se as pessoas não gostam de nós. O importante é Jesus gostar de nós, é Jesus se agradar de nós. Então a palavra de Deus diz assim: bem, Jesus, irmãos, ele ama a todos e por isso também ele amou Zaqueu como todas as outras pessoas. Da mesma forma que Deus amou os demais pecadores, Jesus amou também Zaqueu. Jesus entendeu que pelo fato de Zaqueu ter procurado conhecer quem era Jesus, e ele creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados e aceitou a salvação para ele e para a sua casa, então Jesus disse: hoje veio salvação para esta casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar a todos os que se haviam perdido. Então, só que havia uma multidão que impedia Zaqueu de se aproximar de Jesus. Aí Zaqueu pensou rapidinho assim, ó, eu sou baixinho, eu não vou conseguir ver Jesus, porque a multidão não vai deixar. Eu sou de pequena estatura, o povo está na minha frente, eu quero ver Jesus e não vou conseguir. Primeiro, porque o povo não vai deixar. Segundo, porque eu sou de pequena estatura. Então, o que Zaqueu pensou? Olha a fé desse homem, irmãos. Ele falou assim: ó, eu vou subir em cima de uma árvore. Né? Na Bíblia não diz se já tinha outras pessoas na árvore, se tinha, a Bíblia não fala, mas lá teve um espaço para Zaqueu subir. E se quem viu Zaqueu tentando subir na figueira, com certeza respeitou a sua posição social. E lá Zaqueu subiu, estava lá em cima da árvore para ouvir o discurso da pregação de Jesus e ver quem era Jesus. Olha que fé, meus irmãos. Olha que fé. Então Jesus entrou em Jericó, Zaqueu sabia que aquela era uma oportunidade talvez única, porque talvez ele não ia ter essa outra oportunidade de ver quem era Jesus. Jesus era muito famoso, era muito falado, não é, pelas obras, pelas suas palavras, pelas suas maravilhas que ele realizava na terra. Então Jesus entrando em Jericó, Zaqueu entendeu que aquele era o momento dele ver quem era Jesus. E lá de cima ele conseguiu ver Jesus. E Jesus estava ali ensinando, pregando a palavra. E Zaqueu estava lá em cima da figueira, ouvindo e se maravilhando das palavras de Jesus. Então assim Zaqueu correu adiante, não é? Subiu na árvore e ficou esperando Jesus passar. Então Jesus passou e para surpresa, olha que surpresa ele teve quando de repente Jesus parou embaixo da árvore e chamou Zaqueu pelo nome. Olhou lá para cima e falou com Zaqueu. Aí o coração de Zaqueu bateu bem forte. No meio daquela multidão, Jesus chamar justamente Zaqueu pelo nome. Tinha tantas pessoas ali que aparentemente eram pessoas boazinhas, não é? Pessoas que faziam boas obras, eram pessoas aparentemente honestas. E Jesus chamar justamente Zaqueu, um ladrão, um homem que extorquia o povo, um homem que não respeitava a pobreza, era tido como traidor e odiado pelos judeus, justamente Zaqueu. Aí a palavra de Deus diz assim, ó, como ele me viu aqui em cima e sabe que me chamo Zaqueu. A palavra de Deus não diz assim, mas Zaqueu pensou certamente assim consigo. Mas como ele me viu aqui em cima dessa figueira? E como é que ele sabe que meu nome é Zaqueu? Aquilo ali, irmãos, para ele já foi um motivo dele acreditar que realmente Jesus é o Filho de Deus. Porque se ele não conhecia Jesus pessoalmente, Jesus também não conhecia ele pessoalmente. Então ele pensou consigo, como ele me viu aqui em cima? Como foi que ele me achou? Como foi que ele me encontrou? E como foi que ele sabe que meu nome é Zaqueu? Zaqueu não sabia que Jesus é Deus e sabe que todas as coisas vêm por intermédio dele. Zaqueu também não sabia que Jesus é Deus, que ele é Deus, que ele é sabedor, que ele é onipotente, que ele é onisciente, que ele é onipresente. E pela onisciência de Jesus, Zaqueu não sabia quem era Jesus.
Se ele estava procurando ver quem era Jesus, então ele não sabia quem era Jesus. Mas Jesus, ele é o Deus que ele sabe de todas as coisas, conhece as nossas obras, sabe das nossas atitudes, das nossas ações, sabe que nós não somos merecedores, mas pela sua infinita misericórdia, ele sabe que nós somos dependentes e carentes dele. Então, ele conhece cada um de nós, ele sabe o nosso nome, conhece os nossos pensamentos. Jesus sabe o que nós estamos fazendo, o que nós praticamos, porque ele conhece as nossas obras. Conhece quando estamos tristes. Jesus conhece quando nós estamos precisando da ajuda dele. Quando nós oramos, o Senhor sabe do que nós estamos precisando. Então, irmãos, por isso sempre devemos ir até Jesus. Assim como Zaqueu foi até Jesus, nós devemos ir até Jesus. Ele nos ama. E da mesma forma que Jesus procurou, da mesma forma que Zaqueu procurou conhecer quem era Jesus. E você, meu amado ouvinte, que está ouvindo a palavra de Deus aqui, você já procurou conhecer quem é Jesus? Procure conhecer quem é Jesus. Eu te digo com toda certeza, com toda convicção, se você procurar conhecer quem era Jesus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque assim como Jesus perdoou Zaqueu, vai perdoar você. Assim como Jesus salvou Zaqueu e a sua família, Jesus também vai salvar você e a sua família. Olha o carcereiro, quando o carcereiro estava procurando se matar por causa dos presos, que estava para fugir. Paulo diz para ele: não faças tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Então a Bíblia diz que o carcereiro, ele creu no Senhor Jesus Cristo e foi salvo, ele e toda a sua casa. Que maravilha! Aí Jesus, quando chamou Zaqueu pelo nome, falou assim: Zaqueu, eu vou pousar em sua casa. Desce depressa desta figueira, porque hoje eu vou pousar em sua casa. Que maravilha! Jesus quer pousar em sua casa, quer pousar, quer fazer morada. E se você deixar, ele vai morar na sua casa. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, e se abrir a porta, eu entrarei em sua casa e farei morada na sua casa. Glória a Deus. Então, nesse momento, a multidão